Boa noite, queridos, tudo bem? Graça e paz de Jesus a cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para nosso bate-papo, nossa conversa, nossa roda de conversa. Nós vamos falar de Jesus, falar do Evangelho, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus tem a dizer a cada um de nós. E isso é muito bom, é muito gostoso, né? Eu fico muito feliz quando nós temos essa oportunidade de estarmos juntos falando da palavra, falando de Jesus, porque só Jesus é tudo o que nós precisamos. E nesta noite que nós vamos falar, o tema de hoje, a proposta de hoje é dizer o seguinte: você quer ser feliz? Se a resposta é sim, então continue marchando. Essa é a proposta. Se você quer ser feliz, continue marchando. Nosso texto bíblico está a proposta, né, do que nós vamos estudar é o Sermão do Monte. Semana passada nós falamos que o Sermão do Monte ele é a contracultura cristã. Jesus está nos chamando aí para uma contracultura e hoje nós vamos então aprender mais sobre esse Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar dos versículos 1 até o versículo 3 do capítulo 5. E antes disso, vamos pedir a direção de Deus para a gente começar a navegar nessas águas profundas aí do Sermão do Monte. Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, queremos Te agradecer, queremos Te bendizer, queremos Te exaltar, ó Pai, por esse tempo, queremos Te exaltar pela oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos diante do Senhor e podermos, ó Pai, nos debruçar diante da Tua palavra, podermos ouvir a Tua palavra, podermos entender a Tua palavra, Senhor Deus, de maneira tal que nós possamos realmente nos inclinar ao Senhor, nos voltar para o Senhor e de maneira, Senhor, positiva, responder sim, dizer sim ao Senhor, entendendo essa grande verdade, que só Jesus é tudo o que nós precisamos. Eu te peço, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor fale a cada um de nós. Fale comigo, fala a cada um dos meus irmãos, para que nós possamos, ó Pai, realmente aprender mais do Senhor, para que possamos amar mais o Senhor, para que possamos continuar firmes na jornada, na caminhada, continuarmos marchando para o Senhor, rumo ao Senhor, segundo a Tua direção, segundo a Tua orientação, e aí sim encontrarmos a felicidade que há em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu quero iniciar a leitura desse texto e quero ler pelo menos algumas traduções desse texto. Na Bíblia, a nova versão na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, o texto vai dizer assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte, sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Na tradução chamada A Mensagem, a tradução diz assim: quando percebeu que o seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo,
ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Na tradução chamada a Nova Bíblia Viva, a tradução é assim: um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com seus discípulos. Sentou-se e ensinava a todos ali, dizendo: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. E ainda uma outra tradução que vai dizer: Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Bem-aventurados, felizes. Na outra tradução, abençoados. Todas essas palavras, todas essas traduções, né? O Sermão do Monte, em alguns momentos, alguns lugares, algumas pessoas não o chama o Sermão do Monte como sendo o Sermão do Monte, mas fala o Sermão das Bem-aventuranças, ou se refere a essa parte do sermão, esse trecho do sermão, como sendo as bem-aventuranças. Então o Sermão do Monte, ele começa com essas bem-aventuranças, né? É como se Jesus estivesse dizendo que os seus discípulos, aqueles que seguem ele, aqueles que servem ele, são pessoas felizes. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Mas, querido, nós estamos nesse caminho, nessa caminhada, nessa sequência de aprender de Jesus. Nós queremos aprender de Jesus e queremos aprender o passo a passo de Jesus. Queremos aprender com Jesus, né? Nós queremos realmente focarmos em Jesus, aprendermos da mensagem de Jesus, extrairmos da mensagem de Jesus aquilo que Jesus queria falar, e não aquilo que muitas vezes nós queremos que ele fale para nós, mas realmente absorver, aprender aquilo que ele tem para nos dizer. Até porque ele diz: felizes serão vocês, né? Se vocês ouvirem o meu mandamento e obedecer. Aquele que ouve o meu mandamento e obedece o meu mandamento, esse é o que me ama. E aquele que obedece o meu mandamento e me ama, esse é que é amado do meu Pai. E aquele que me ama é amado do meu Pai. É nesse que eu e meu Pai vamos vir e vamos fazer morada nele. Então, entendendo isso, partindo disso, nós precisamos, vale a pena nós conhecermos então o caminho aí que os tradutores da Bíblia chegaram para colocar para nós hoje, homens, mulheres, pessoas do século 21, né? Qual é esse conceito de felicidade? Muitas vezes nós lutamos aí por esse conceito de felicidade, nós queremos ser felizes a todo preço, a todo custo, e nós falamos: olha, mas a Bíblia diz da felicidade, do ser feliz, e buscamos essa felicidade. Mas o que a Bíblia está dizendo sobre isso? O que Jesus está dizendo sobre isso? O que, na verdade, os tradutores da Bíblia entenderam para traduzir e colocar essas palavras para nós de bem-aventurados, felizes, abençoados. O que isso quer dizer? Bom, o que nós precisamos entender é o seguinte: é que quando nós olhamos para o texto bíblico, nós não estamos olhando para um texto escrito na língua portuguesa. Não é um texto escrito
por brasileiro, para brasileiro. Ele é um texto que é escrito, aliás, ele foi falado na língua hebraica, em alguns momentos na língua aramaica. Ele foi escrito na língua grega. E aí então ele foi traduzido para nós aqui na língua portuguesa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus, no momento em que ele estava pregando, no momento em que ele estava falando ali começou esse sermão das bem-aventuranças, Jesus estava ensinando em hebraico. A palavra que Jesus estava usando era em hebraico, ocasionalmente em aramaico. Os evangelistas, o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, nesse caso aqui, do texto que nós estamos observando, que nós estamos expondo, é o Mateus. O Mateus, então, ele registra e ele transcreve isso na língua grega. Então, o Mateus, ele ouviu, ele estava ali com Jesus, ouviu Jesus falando na língua hebraica, e aí ele escreve, ele registra isso na língua grega. E aí então esse texto é traduzido para nós. Por que o grego? Porque era a língua predominante naquela época. Querido, o que isso significa? Isso significa que o primeiro registro original do sermão de Jesus, ele já foi uma tradução. O primeiro registro do sermão da montanha já é uma tradução daquilo que Jesus estava falando. Ou seja, aquilo que em português, na língua portuguesa, para nós aqui é traduzido como felizes, bem-aventurados, abençoados, é a palavra que o Mateus usou, é uma tradução da palavra que o Mateus usou, e o Mateus usou a palavra Macários. E Mateus usou a palavra Macários, que é traduzido por felizes, por bem-aventurado, para traduzir o que Jesus estava pregando em hebraico. E em hebraico, Jesus usou a palavra Ashrei, que é uma referência à caminhada, a andar, a jornada, a percurso. A palavra Ashur é a palavra o pé. Ashur quer dizer o pé. E Ashrei, que é a palavra que Jesus usou aqui no hebraico, a tradução dessa palavra é aquele que está caminhando, aquele que está em marcha. É isso que essa palavra quer dizer. Então Mateus, quando ele vai traduzir isso, a palavra mais próxima que ele acha aqui é a palavra que no grego quer dizer Macários, bem-aventurado. E no português nós traduzimos então por felizes. Querido, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, quando ele diz bem-aventurados são, Jesus está dizendo que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, aqueles que amam a Jesus, conforme ele disse, são aqueles que marcham. Só segue Jesus quem marcha em direção ao reino dos céus. Só é seguidor de Jesus aquele que caminha com Jesus em direção ao reino de Deus.
E o que Jesus está dizendo é que a felicidade, ela consiste em marchar no caminho de Jesus em direção ao reino dos céus. Então, quando Jesus diz, olha, felizes são os pobres de espírito, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os que são perseguidos, felizes são os que são humilhados, felizes quando Jesus está falando que felizes são essas pessoas, Jesus ele não está exaltando a condição humana de fragilidade. Jesus também não está sugerindo que a fome, que a pobreza de espírito, que o fato de ser perseguido, o fato de ser humilhado, Jesus não está exaltando isso, dizendo que isso venha a ser uma virtude. Jesus não está sugerindo que isso seja virtudes. O que Jesus está dizendo também não é. Jesus não está dizendo que os seus discípulos são felizes porque são pobres. Jesus não está dizendo que o discípulo de Jesus, o crente, o cristão, é feliz porque é carente de que alguém olhe para ele e compre a briga dele e faça justiça por ele ou para ele. Jesus está dizendo que o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, que o cristão, ele é feliz porque o reino dos céus pertence a ele. O reino dos céus pertence àqueles que seguem a Jesus. E aí está a felicidade. E porque o reino dos céus pertence aos que seguem a Jesus, é por isso, queridos, que no reino de Deus, ou no centro da vontade de Deus, depois do próximo capítulo, no capítulo 6, na chamada oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar a orar e vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque quando o reino de Deus está instalado, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus, aí então nós vamos experimentar a justiça, a paz e a alegria de Deus, que excede todo o entendimento. Guarda as nossas mentes, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Querido, as bem-aventuranças, a felicidade do discípulo de Jesus, do seguidor de Jesus, do crente em Jesus, do cristão, não está na sua condição. A nossa felicidade está embasada, alicerçada, segura nas promessas que Deus fez a nós. E por que está nisso? Primeiro, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é poderoso para fazer o que ele prometeu e ainda para fazer infinitamente muito mais além do que nós possamos pedir, pensar ou sequer imaginar. E porque aquele que prometeu não pode mentir e não pode trair a si mesmo. Então, Jesus está dizendo que ele estava dizendo para aqueles discípulos lá, aqueles 12 homens, mas aquelas palavras servem para mim, servem para você hoje, serve para a igreja de Jesus e para todo aquele que segue Jesus
de maneira atemporal. O que Jesus está dizendo é que nós estamos em marcha. Eu e você, nós estamos numa caminhada. Lembra do Salmo 1 que diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas anda no caminho do Senhor. Não se assenta na roda dos escarnecedores, mas anda na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, Provérbios também vai falar dessa caminhada. Todo o Antigo Testamento vai falar dessa caminhada, de nós andarmos segundo o conselho de Deus, não segundo o conselho dos ímpios. Vai dizer que nós estamos em marcha, nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada. E Jesus aqui, entendendo, conhecedor, interpretador do Antigo Testamento, do Salmo, de Provérbio, Jesus agora aqui chegou e instalou a nova lei. Da forma, ele é o novo legislador, como nós vimos no outro estudo. Jesus agora ele chega e fala: olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. E Jesus agora, então, ele está nos inspirando. Inspirando a quê? A que nos mantenhamos, a nos mantermos firmes, a nos mantermos constantes, a nos mantermos sempre abundantes nessa marcha. Por quê? Por que que Jesus nos incentiva, nos motiva? Porque, queridos, é somente se, e tão somente se, continuarmos nos mantendo nessa caminhada, é que essa caminhada vai nos conduzir ao reino de Deus, ao reino de Yahvé, ao domínio de Deus, ao reino dos céus. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos caminhar. Jesus é o caminho, Jesus incentiva, e a promessa é o Pai, a promessa é o reino de Deus, a promessa é o reino dos céus. Por isso, queridos, Jesus chama a mim, Jesus chama você, Jesus chama a sua igreja, e Jesus nos motiva, Jesus nos impulsiona, Jesus nos desafia, e Jesus diz: continue, continue marchando, continue caminhando. Querido, eu e você precisamos nos lembrar de uma coisa. Nós precisamos nos lembrar diuturnamente, diariamente, que o nosso porto final não é esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Querido, há tantas pessoas fazendo de tudo para perpetuar a vida aqui na Terra, achando que nós podemos perpetuar a nossa estada aqui. E Jesus diz que nós estamos aqui de passagem. E o passageiro anda, o passageiro caminha, o passageiro marcha. Nós não vamos nos estabelecer aqui.
Porque nós não somos pessoas humanas tendo uma experiência espiritual aqui. Nós somos pessoas espirituais tendo uma experiência humana aqui. Por isso Jesus fala, continue marchando. Aqui não é o ponto final, aqui não é o porto final. Esse mundo não é tudo o que Deus tem para nós. O nosso porto final, o nosso destino, o nosso local de chegada é o reino de Deus. É lá. É lá. Quando Jesus falou, olha, ser fiel até a morte. E aí lá, depois da morte, eu te darei a coroa da vida. Querido, é lá. É lá que se consumará, na eternidade, é que é o nosso ponto final, nosso porto final. Querido, e nós ainda não chegamos lá. Nós ainda estamos caminhando. Nós ainda não chegamos em casa, nós ainda estamos na jornada. Por isso que Jesus fala muito para nós tomarmos cuidado para não nos agarrarmos com as coisas aqui. Por isso que Jesus fala para a gente tomar cuidado para não juntarmos tesouros aqui. Porque se nós juntarmos tesouro aqui, o nosso coração vai ficar aqui. É por isso que Jesus fala, olha, ajunta tesouro lá. Por quê? Porque se você juntar tesouro lá, você vai colocar o seu coração lá. E lá é o nosso destino final. Lá é o nosso porto. Querido, nós somos peregrinos. Precisamos entender isso. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E essa experiência vai passar, vai acabar. E nós vamos chegar na eternidade. Nós somos peregrinos. Nós somos andarilhos. Nós somos aqueles que estão caminhando. Nós somos aqueles que estão em marcha. E nós estamos rumando para o reino dos céus. E o que Jesus está dizendo é que nessa caminhada, e todos nós estamos caminhando para a eternidade, o que Jesus está dizendo é que somente enquanto os nossos pés estiverem caminhando no caminho do reino dos céus, é que nós seremos verdadeiramente felizes. E lembrando que os nossos pés só estarão firmados no caminho se nós trilharmos o caminho que é Jesus. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus não é um dos caminhos. Jesus não é uma opção de caminho. Jesus é o único caminho. E ninguém, absolutamente ninguém, chegará ao porto seguro, final, por atalhos, por outro caminho. É só Jesus. Só Jesus é tudo que eu, que você, é tudo que nós precisamos. Você quer mesmo ser feliz? Você quer mesmo ter essa felicidade plena? Então,
não para. Não para. Não para, não. Continue marchando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.